sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou abordar aquele caso que todo mundo tem pânico, quando a fábrica para devido a uma falha elétrica ou eletrônica. Felizmente já existem circuitos eletrônicos para monitorarem as falhas em circuitos específicos e evitar que elas se propaguem mundo afora, e assim você não vai precisar retornar das férias antes. Se uma falha ocorrer em uma placa de um equipamento, isso poderá danificar o equipamento ou mesmo parar toda a fábrica. Uma causa de falha bastante comum é a descarga atmosférica, e não precisa cair direto na tomada. Na verdade, a cada raio o sistema vai enfraquecendo e depois de algum tempo ele vai parecer cair na sua cabeça. Então é bom tomar cuidado, e mesmo que ele não exploda com tudo, os surtos de energia que invadem os sensíveis equipamentos de hoje em dia podem causar sérios problemas. Então prevenir é preciso, desde o sistema de proteção no quadro de distribuição da fábrica, o DPS na entrada de alimentação, até dispositivos em cada equipamento, como os varistores, TVS e circuitos de proteção na linha de alimentação DC. Mas proteger do que e como? Claro que a resposta que todo mundo gostaria de escutar é proteger de tudo da forma mais simples, barata e rápida. Mas estamos no mundo real e apesar de ainda não estarmos vivendo esse sonho completo, a tecnologia está evoluindo e é bom estar por dentro. O importante é não negligenciar as situações de riscos que possam levar à parada de equipamentos ou mesmo à parada da fábrica. Vou falar sobre as falhas mais comuns, como falhas na tensão, na corrente e na temperatura, aquelas do dia a dia de um equipamento eletrônico. Nada melhor do que começar pela mais comum, a falha da tensão de alimentação. A tensão de entrada de um circuito deve ficar dentro de uma faixa, nem a mais nem a menos, tanto as tensões AC como as tensões DC. Mas para nós da eletrônica, estamos mais interessados nas tensões DC. Se um surto de tensão ocorrer, pode ser devido a um raio mesmo, ou a um curto-circuito, ou a uma troca quente de uma placa, ou um acidente, aquela chave de fenda que caiu onde não devia. Isso poderá danificar o equipamento e pronto, ocorreu a falha. Veja o exemplo da figura. Imagine um curto-circuito no final de um cabo de alimentação a 5 metros da fonte de 24 volts DC, essas comuns para a alimentação de um PLC. Veja no gráfico como a tensão surta. Veja que ela poderá oscilar de 50,4 volts de pico e poderá cair a 11 volts. Se o equipamento for robusto, poderá continuar funcionando, ou pelo menos vai sobreviver sem danos, mas vai ser tudo uma questão de sorte. Então é bom proteger mesmo para essas situações que parecem controláveis. Mas será que vai sobreviver a um segundo evento? Surtos de tensões também podem ocorrer em outros cenários. Por exemplo, a troca quente em que uma placa com um capacitor descarregado é conectada a um rack ligado. Quem já não temeu ao fazer isso? Ou um fusível queimando em outra parte do sistema. E a situação piora se o sistema for exigente quanto à variação da tensão, como por exemplo os circuitos de alimentação de um PLC. A norma exige uma tensão de alimentação de 24 volts corrente contínua, com a tolerância de menos 15% a mais 20%, com pico AC de mais 5%. Portanto, a tensão de alimentação de PLC pode variar de 19,2 volts corrente contínua a 30 volts corrente contínua no máximo. Se o equipamento está alimentado no circuito do evento descrito acima, já viu o que ia acontecer? Isso mesmo, fogo no parquinho. Um raio pode causar um surto de tensão de alta energia. Esse tipo de evento pode ser controlado por um dispositivo supressor de tensão transitória, o TVS, que é montado na entrada da alimentação ou ainda em um filtro de entrada. Imagine o circuito do exemplo com um TVS comum, desses que suportam uma tensão de surto de 53,3 volts no máximo. Então, qualquer componente eletrônico conectado a esse barramento de 24 volts deve ser capaz de suportar pelo menos 53,3 volts. Será que basta para o CLP? E tem um tipo de falha muito chato, a inversão da polaridade. Essa é outra falha que deixa muito técnico frustrado por toda a vida. Isso porque você sabe que podia ter evitado, mas estava no fim do turno, ou era tarde da noite, ou tinha alguém por perto chamando a atenção. Então, esse tipo de falha também deve ser previsto. Afinal, somos humanos. Isso pode acontecer na hora de montar os cabos da manutenção, ou colocar uma placa invertida, ou não observar os padrões de cores.
Quando ocorre um surto, além de a tensão cair, ainda tem a questão da oscilação da tensão. Veja no gráfico, ao oscilar a tensão poderá descarregar o capacitor de filtro e a tensão vai aparecer no barramento invertida. Isso também pode ocorrer ao ligar o barramento a um equipamento que estava operando com tensão mais alta e os capacitores não foram descarregados. Felizmente, esse é um evento mais difícil de ocorrer, mas quando ocorre, causa muito estrago e frustração. E tem as correntes. Sim, todo mundo sabe que as correntes falham. Os tipos de falhas por corrente mais comuns são o curto-circuito e a sobrecorrente, que assombra mais do que o curto-circuito. O curto-circuito todo mundo já conhece. A proteção é mais simples, é o fusível ou o disjuntor, e isso todo equipamento tem. Aliás, não economize nesse tipo de proteção. Um curto-circuito pode ter várias causas. A mais comum é um componente com defeito, ou ainda aquela ponteira deslizando nos terminais do CI. Aquele clarãozinho e pronto, para tudo. Placas desprotegidas podem sofrer danos permanentes, ou, pior ainda, pegar fogo. Consertar uma placa altamente integrada como essa da figura, tentando limpar a região queimada, é um desafio imenso e normalmente não resolve. Essa é outra experiência que muitos técnicos também já passaram. E a corrente de enrush, você conhece? A corrente de enrush é a corrente que circula no capacitor de filtro até ele se carregar, principalmente a primeira vez que ele é ligado e está completamente descarregado. Essa já não é uma situação muito comum. Ela acontece principalmente em equipamentos de potência, mas é complicada de lidar. Afinal, tem que primeiro carregar lentamente o capacitor para depois ligar o equipamento. Mas tem outra forma de ocorrer essa falha. É ao ligar uma placa direto na alimentação energizada. A gente diz ligar a quente. Ligue e aguente. Nesse caso haverá um surto de corrente para ligar os capacitores. E se não for bem controlado, o circuito não aguenta. O que causa a corrente de carga no capacitor é a sua característica. A corrente no capacitor é a função do valor da capacitância e da razão entre a variação da tensão em relação ao tempo, o chamado dVdt. Essa é a equação básica do capacitor. O segredo aqui são dois. Primeiro, quanto maior a capacitância, maior a corrente. Por isso, nos circuitinhos do dia a dia, a gente quase não sente efeito desse tipo de falha. Quem já não descarregou um capacitorzinho de 16 volts com a chave de fenda? Uma faísquinha nada mais, mas para capacitores grandes, desses usados em inversores, controle do fator de potência, altas tensões, aí a coisa fica séria. Se usar a chave de fenda para descarregar um capacitor desses, só vai ficar o cabo da chave de fenda na sua mão, se sobrar a mão. Isso acontece porque a tensão varia rapidamente. Isso é num tempo muito pequeno, mas muito curto mesmo. Faz as contas. Um capacitor ligado em 220 volts, descarregando em 10 microsegundos, 2.200 amperes. Tem muita máquina de solda que usa esse efeito. Então, todo equipamento que opera com esse tipo de capacitor tem que ter um circuito para proteger a corrente de enrush, ou racha tudo. Mas também tem a questão da corrente reversa. Sim, dependendo do evento, a corrente pode circular no sentido contrário. Nesse caso, as falhas podem ocorrer, mas como é um evento raro, a maioria dos equipamentos ignora essa falha. Tem um caso bem simples. No circuito dos reguladores lineares, os fabricantes recomendam colocar um diodo reversamente polarizado entre a saída e a entrada. Esse diodo vai proteger o circuito integrado das correntes reversas de descarga dos capacitores eletrolíticos ligados na saída do regulador. Ao desligar, o circuito regulador fica no potencial mais baixo. Então o diodo desvia a corrente de descarga dos capacitores. Mas tenho certeza que você normalmente despreza esse diodo. E as falhas térmicas? As falhas térmicas são aquelas falhas silenciosas que vai tomando conta aos poucos do seu sistema e, no melhor do filme, desliga tudo. Essa também tem que ser levada em conta. A falha térmica tem uma questão importante: o incêndio. O circuito de proteção contra sobreaquecimento deve desligar o equipamento quando a temperatura ou um dos componentes atingir um nível perigoso. Se projetado adequadamente, o equipamento deverá operar sem nunca desligar por sobreaquecimento. Mas falhas ocorrem, como por exemplo, a ventoinha do ventilador entupir, ou for bloqueada, ou o ambiente esquentar muito e por aí vai. Todo mundo abre periodicamente o seu PC para limpar a ventoinha, não é mesmo? O sistema de proteção do equipamento deverá prever esse tipo de falha também.
Mas, felizmente, a falha por temperatura é uma falha que não ocorre repentinamente, como um raio. Quando a temperatura sobe acima do normal, o sistema de proteção poderá detectar essa anomalia antes que ela cause graves problemas. E mais, poderá alertar o equipamento para que ele possa tomar algumas decisões a tempo, como, por exemplo, desligar parte dos circuitos para consumir menos energia, ou programar a parada salvando os dados antes. O importante aqui é que o sistema de proteção tenha meios de comunicar a falha ao equipamento, e todo o sistema inteligente prevê essa comunicação. Bem, falei, agora vou mostrar um exemplo de um sistema de proteção bem moderno. Um sistema de proteção baseado num CI da Analog Devices. Claro que existem outros no mercado, mas esse é um dos mais modernos. Eu estou falando do MAX 17608-609, que são descritos como limitadores de corrente. Esse é um dos circuitos integrados dos mais robustos atualmente e pode proteger correntes da ordem de 1 A. Veja suas características. Já possui internamente os transistores do tipo PFET e NFET para proteção de tensão, corrente direta, reversa, tudo aquilo que sonhamos. Isso porque a maioria dos circuitos integrados do mercado com essa função, os transistores são montados por fora. Já possui integrado o sensor de corrente, não precisa colocar aquele shunt por fora. O componente detecta sobretensão, subtensão, limite de corrente, tudo isso com valores que podem ser programados e ainda com escolha de modos de indicar as falhas detectadas. E claro, ele tem um pino que sinaliza quando a proteção está ativada. Quando o evento ocorre, você poderá programar como o evento será tratado. Uma forma é desligar tudo. Quando a corrente atinge o limite, o tempo de detecção típico é de 21 milissegundos. Ele é rápido, então desliga e permanece desligado. Esse tempo de desligado também pode ser programado. Outra forma de controlar a corrente é chamado de LET ou espera. Quando o limite de corrente ocorre, a corrente é desligada por um tempo, o tempo de LET, e depois volta a tentar ligar novamente. Claro que o dispositivo também protege de corrente reversa. Agora veja o circuito do MAX, protegendo o sistema contra todas as falhas de circuitos discutidas antes. Esses circuitos integrados limitadores de corrente atendem aos padrões de segurança de máquinas cada vez mais rigorosos e também estão ficando cada vez menores. Veja o exemplo da figura, onde ele está sendo usado para proteger uma instalação de PLC. Um exemplo importante, não só porque as exigências estão crescendo, mas o espaço do rack está diminuindo. A figura mostra o esquema do circuito de aplicação do MAX 17608-609. Esses CIs operam de mais 4,5 V a mais 60 V e podem suportar tensões de entrada negativas de até menos 65 V. Eles integram um PFET e NFET para proteção de tensão, corrente direta, reversa, sobretensão e subtensão, tudo programável. Ele também tem um sistema de proteção térmica com sinalizadores de advertência, com comunicação com o comando e tudo mais. O tamanho da solução é muito pequeno, 3 por 3 mm com 12 pinos, juntamente com todos os recursos integrados desejáveis. Esses limitadores de corrente possuem detecção de corrente muito precisa, da ordem de mais ou menos 3%, uma solução discreta, pequena e precisa. Falhas acontecem, mas ao implementar a proteção de circuitos adequada em um sistema, você pode evitar problemas no chão de fábrica. Em comparação com seus antecessores, os CIs de proteção avançados atuais oferecem recursos robustos em encapsulamentos pequenos, ideais para proteger sistemas contra falhas de tensão, corrente, falhas térmicas e outras. Mas não deixe mais a chave de fenda cair dentro do equipamento. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!